Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. O Dia das Mulheres hoje, né? Para mim é o dia mais feliz aqui, até porque os assuntos são diferentes, elas são sábias em tudo. Então é o dia que eu mais aprendo aqui no programa. Que me perdoe os homens. Aliás, tirando a necessidade de tê-los aqui, eu prefiro essa convivência aqui com as mulheres, viu? Aliás, o programa toda semana esteve ótimo, né? Ontem foi um debate aqui ferrenho, né? Com Luiz Pereira Lima, líder da extrema-direita brasileira, e no dia anterior o nosso general Sérgio Ettigoi, que é Westphalen, Ettigoi, né, primo do Pedro Westphalen, que foi ministro da Dilma, foi ministro do Temer, o general deu um show aqui no programa. Mas hoje nós temos, retornando ao programa, Maria João Raupp. Prazer tê-la aqui. Boa tarde, Paulo Sérgio. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Andastes enfrentando o frio graças europeu? a Deus. Eu adorei aquele frio que eu peguei. Mas não estava muito rigoroso. Estava bem. Nós, assim, à exceção da Serra da Estrela, que nós fomos e estava realmente muito frio. Estava menos 5 graus, alguma coisa assim, sensação. O resto foi super agradável. Cheguei a aqui pegar... era Forno Alegre. Forno Alegre, claro. Sucursal do inferno. E lá é o Frigopeu. Não, mas é por aí, né? Tava muito bom. Mas que temperatura pegar? Portugal não. Chegamos assim, ó. A minha cidade, que fica um pouco mais ao norte e está na costa, a gente chegou a pegar 8 graus, chegava aos 15, 14. Mas que beleza. Super bom. Depois fomos para o Algarve tinha gente na praia. Só para vocês dimensionarem, tinha gente tomando banho, tomando sol. Então chegamos aos 20, 21. Que beleza. Sevilha, a mesma coisa. Sevilha, 21, 22 graus. Depois em Lisboa, muito agradável, tempo maravilhoso, aquele céu lindo que é Portugal, o céu é maravilhoso. Também assim, por volta dos 18 até os 20, mínima nunca menos de 13, 14. Estava super ameno, realmente super. Acho que foi o fevereiro que eu peguei. E obrigado pela minha Nossa Senhora de Fátima. Né? Querido, ela te dê muita proteção. Foi, Só vai dar. isso que eu quero. Vai dar. Vou deixar na minha sala ela, sabia? Faça me isso. Olhando ali, todos, me zelando por mim. Abençoada. Estou precisando ultimamente. Ela está bem avisadinha do que ela tem que fazer contigo. Ah, é? Pô, olha o que tu pediu para ela, hein? Proteção. Não me comprometa. Só isso. Não me prejudica também, né? E agora, é a primeira vez que eu vou conversar, entrevistar, debater com a pessoa com o nome de Karime. Karime Costa Lunga. Prazer tê-la aqui, Karime. Prazer é meu, Paulo Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com essas mulheres tão inteligentes, interessantes, para que possamos trocar ideias. Mas esse teu nome foi escolhido como? Ele é de origem libanesa. E Karime. ele quer dizer é generosa. Bonito o nome. Ai, que Generosa. Generosa, isso. É muito bonito o nome, Obrigada. Karime. Minha família materna é de origem libanesa, então a minha mãe acabou escolhendo esse nome. Que Nem sempre é muito fácil lidar com ele. Aí, às vezes, é erro do cartório, né? Não foi. Foi caso, escolha, né? Foi consciente. Foi consciente. Isso está me lembrando de um registro aí, né? Como é o seu nome? Carlos Alberto. Mas como assim? O senhor é gago? Não, meu pai era gago, escrivão. O escrivão anda levando muita culpa, né? Porque tem os nomes, a culpa é do escrivão. Que maravilha. Eu agora não sei o que está vendo. Toca no telefone, toca no outro. Eu fiz uma conexão aqui que nem eu entendo. Mas prazer tê-lo aqui, Luciana. Prazer é todo meu, sempre muito bom. Agradeço o convite. Tu continuas encantando touros? Está sendo muito requisitada por isso. O hobby a gente sempre tem que Hobby não, ela aqui, ó, dá uma graninha boa. Não vai me dizer que tu faz isso só por hobby. Quanto tu cobra um encantamento? Na verdade, eu não... O encantamento é meu, né? Porque, na realidade, ela prepara os animais para os desfiles, né, para os leilões.
Quanto tu cobras? Na verdade, eu tenho feito... Eu te encomendei. Eu tô descansada. Até a filha do Calil tá de aniversário hoje, Calil Sebineto, eu tô te encomendando aí. É que ele tá com segundas intenções, eu continuo com as né? minhas costelas prejudicadas pela agressão violenta que sofri no futebol do Calil Sebineto. Mas tu tem muito crédito comigo, não te preocupa que, olha, podemos fazer uma permuta então, sem dúvida. Então tu vai assumir o Calil. Alô, Calil, já tá aí, ó, resolvido o teu problema, Calil. Aliás, o meu, né, porque quem foi agredido fui eu. Prazer tê-la aqui, eu tô brincando. Prazer é Nosso meu. advogado. Tudo bem, Lucília? Tudo ótimo. Começamos agora, quase começando o ano, né, porque... A cidade já voltou, ritmo praticamente normal, movimento. Agora é só esperar aí o feriado de carnaval para ver se nosso país começa. Esse ano realmente se movimenta positivamente. Mas já começou agitado, né? Claro. Não, tu sabe que esse ano o carnaval mais tarde, eu acho que até agitou bem antes, né? As aulas, eu acho que é um limitador né, entre as férias improdutivas, né, e o ano produtivo. Acho que já começamos a trabalhar antes. Aliás, a gente nunca deixa de trabalhar, mas produzir realmente no conjunto da sociedade, eu acho que é depois das aulas. O nome que eu gosto de pronunciar, Zilá Breitenbach. Igualmente, é um prazer estar aqui com vocês todas e contigo. E nós temos boas notícias hoje, porque diz que a nossa receita este mês no estado vai aumentar. Em fevereiro, com dias a menos? Diz que vai aumentar a receita. Então, a de janeiro foi péssima, falando em que a cidade se movimenta, se torna produtiva. Eu acho que temos perspectivas. Não se analisou bem, mas eu acho que a indústria, alguma coisa melhorou. E para nós, mulheres, que queremos também empreender com sucesso, precisamos que a economia cresça da mesma forma. Pois ontem o Mário Darós, que é dono da Fertilizantes Piratini, nosso amigo, nosso parceiro aqui, ele dizia, não, fevereiro, com dias a menos, véspera de carnaval, vai ser um desastre. O senhor está dando uma boa notícia. Olha aí, Mário Darós. Hoje para nós, que vai aumentar. Quando tiver dúvidas sobre a economia, liga para a deputada Zilá Breitenbach. Não é tanto. Eu recebi essa informação, estou passando. Ótimo. Excelente. Avisa o governador, Zilá. Vou avisar. Não, o Eduardo Leite não é pé quente, né? É pé quente. Avisa o governador porque, né, Paulo, amanhã ele vai pagar só até quem ganha R$1.000. Funcionalismo estadual vai para o carnaval sem dinheiro. Imagina Sofia só dia Cavedon já 12. entra de sola. É assim. Ela entra. A esquerda é assim, sempre assim. Não, eu sou querida, assim. Eu estava continuando, né, a fala da Zilá, né, que a Zilá está nos dando a boa notícia que vai crescer a economia. E hoje a gente fazia o debate, a Zilá já é o terceiro encontro que nós temos. E eu dizia, ninguém sabe das receitas, as receitas do Tribunal de Contas. Eu me lembro do embate que eu fazia com Porto Alegre, com o Marquesan, que também amanhã vota, Paulo. E gurias, nós estamos com greve dos municipários em Porto Alegre. E um das tentativas nesses 2 últimos anos de vereadora foi que o Tribunal de Contas tivesse certeza da receita que a prefeitura tinha no dia que ela era obrigada a pagar. E o próprio Tribunal de Contas nos dava e nos deu, e continua dando feedback, Paulo, que a parte da receita que tem um certo sigilo, né, que não dá para abrir, porque, enfim, expõe os CPFs, CNPJs e etc. Então, esse tema é um tema bastante difícil da gente ter domínio e poder afirmar peremptoriamente. Né? Então, por isso que eu gostei da notícia. Até que o último que afirmou peremptoriamente não cumpriu. Não, lá vem tu também, né? Tu também eu voa, tenho que dar minha bronca, né? Esse peremptório... Eu não vou falar de mim. Ele está nos assistindo lá, ele está morando em Arambaré. Está lá nos assistindo lá, claro. Tarso, nosso abraço. Um abraço a ele. Figura muito querida aí. O peremptório foi dele. Né? Foi dele. A gente tem que cuidar muito, que tem momentos, Tarso, que a gente precisa... sempre deixar uma brecha, só que é bem bom ter nitidez, né? Mas não adianta, sabe, porque com todos é assim, até com a gente. Viu que o Fernando Henrique Cardoso, tudo que escreveu e disse, esqueçam que escrevi o que eu disse, quando assumiu a presidência da República. O Bolsonaro, por exemplo, era frontalmente contra a reforma da Previdência, dizia que era uma catástrofe, assumiu, mudou. Era a favor da pena de morte, é contra, a favor do aborto, é contra.
Então, tudo que se diz lá atrás tem que passar por um processo de reavaliação histórica. Não, eu tenho que fazer um resgate e eu aproveitar, é muito rápido. O Tarso, ele foi muito cobrado pelo que ele disse sobre o Pelo tema peremptório. do piso. Não, O piso. O peremptório foi mais antigo. O piso que ele criou lá em Brasília. Ele criou-se em 2008, o piso nacional profissional dos professores continua sendo uma lei, continua sendo um parâmetro nacional e ensejando muitas ações na justiça, porque ele vale, né? E, na verdade, o Tarso, agora nós temos um estudo, eu já mostrei bastante, né? O que significou, porque o Tarso não conseguiu pagar o piso, fez o acordo do completivo, mas foi reajustando acima da inflação. Então, a gente tem um movimento, Paulo, eu trago aqui para as nossas queridas doutoras todas, né? E mostrar para o telespectador. E para o telespectador, do que foi o pico aqui de ampliação e de aproximação do piso. Ah lá, tá ótimo, nossa excelente Câmara da Pampa. O que foi a aproximação lá, aquele auge, aquele pico maior aqui, é quando nós chegamos a quase 76, aqui eu vou mostrar aqui, ó, 76% dos professores já recebiam o piso. Sabe o que está acontecendo agora? Só 22 mil precisavam de completivo, era 2014. Foi no final da política de inflação e um pouco acima. Agora nós temos, dos 22 mil professores que recebiam completivo, ou seja, não chegaram no piso, neste início de 2009, o piso vem reajustando pela inflação e um pouquinho acima, porque ele tem um mecanismo do PIB, da variação do PIB. Mas a variação do PIB nesses últimos anos foi baixíssima, foi negativa, né? Então, nós agora, neste início do ano, 76 mil professores precisam receber o completivo. Então, na verdade, veja que o Tarso foi muito cobrado pelo piso, mas a história vai mostrando... Mas o Sartori, né, deu uma solução, para dizer que eu não só brinco com o Tarso. O Sartori mandou no tubeleiro. Exatamente. E o pessoal achou que era brincadeira, né? E ele realmente... Aí não era? Não era, porque ele afastou... Agora que eu estou sabendo que não era brincadeira. Não era uma brincadeira. Ele, de fato, ele mandar no tuneleiro significava que ele não ia providenciar. Então, ele afastou muito a categoria do piso. E o piso, é bem importante a gente dizer quanto é. O piso é para 40 horas de professor de aula, é R$ 2.500. Então, os professores, a média do professor, o piso do professor não é a média. O piso da carreira do magistério aqui no Rio Grande do Sul é 50% disso. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui já para começar os debates. Mas antes vamos falar na linguiça salsichões da Castro. São os melhores embutidos do país. E vem lá de Pelotas, a qualidade desde 1960. E você pode encontrar em toda a rede Zafari. Eu vou lhe perguntar se a senhora votou contra... As PECs ontem? Eu quero saber contra especificamente a licença-prêmio. Votei contra a PEC, que extinguia a licença-prêmio. Ah, a senhora é favorável à licença-prêmio? Não é que eu sou favorável à licença-prêmio. A licença-prêmio, eu não posso primeiro ser cuspir no prato que alimentou toda a história de professora, né? A licença-prêmio, para nós, professores, ele sempre teve um sentido muito importante. Claro que ela é para todas as categorias. E ontem a Zilara, que me ouvi muitas vezes, eu dizia, bom, se vocês querem tirar o privilégio de categorias como, são os juízes têm licença-prêmio, os magistrados todos, os altos salários. Não, então tratem desigual os desiguais. Porque o que eu vejo na educação? Educação, os professores não têm tempo para nada nunca. A profissional, professora, mulher, né, ela tem trabalhado 3 turnos, ela não consegue planejar aulas, ela cuida do terceiro turno dos filhos, da casa por causa do sexismo, por causa da divisão social. Por que as pessoas que estão na iniciativa privada que não tem isso, não morrem, não caem um pedaço, não se destroem e trabalham absurdamente? Absurdamente. Por que não tem e nunca ninguém morreu por isso? Isso aí sempre ocorreu por pressões das categorias, pelo corporativismo, mas que é verdade. A sociedade não suporta mais pagar isso. Foi enquanto deu, agora não dá mais. Não, e até porque isso acaba sendo um benefício indireto, porque eles têm que, a gente cortando os benefícios, essas corporações, o que acontece? Sobra um dinheiro limpo para poder pagar bem, remunerar bem o salário de toda a rede. Mas como tudo no Brasil dá um jeitinho. Não vai ter licença, mas se arrumar um cursinho, se arrumar um aperfeiçoamento, aí tem.
Gente, sabe o que vai acontecer? Mas sabe que Todos todo vão mundo de arrumar. licença breve. Todos vão Não, mas, arrumar. Paulo, Todos vão arrumar. Vamos ser sérios com esse Todos, tema. eu estou dizendo, todos vão arrumar. Vai dar economia? Não, todos vão arrumar o jeito. Não vai dar Inclusive, economia aquelas formações do Legislativo e do Executivo que são grandes trens da alegria para a captação de recursos de diárias. Assim, ó, Sofia, eu acho que é importante tudo isso, mas assim, eu concordo plenamente com o Paulo. A gente na iniciativa privada não tem nada disso. E na realidade o que a gente tem que botar na cabeça é que assim, que eu ainda não estou vendo neste novo governo, e é uma grande briga minha assim, ó, eu não estou vendo atacar as grandes regalias. Eu não estou vendo ninguém mexer na questão política, não estou vendo. Mas eu também acho que a gente tem que ter um bom senso de que quem, digamos assim, financia, quem provê essa coisa toda, não tem mais da onde. Porque a iniciativa privada, que é quem gera riqueza, gera impostos, gera circulação de dinheiro e faz com que isso vá lá para Brasília, que também está errado, mas ok, não tem mais de onde tirar. Eu pago por um percentual no meu salário e eu não tenho escolha, mas eu não percebo a volta. Eu não tenho o recurso, eu não tenho a segurança. Mas não é só tu, Maria João, não é só. Todos os trabalhadores públicos pagam impostos sobre o seu salário, pagam previdência, consomem no comércio e giram a economia. Então a gente não pode dizer assim, nós financiamos eles, nós todos financiamos o público, certo? Acho que isso é bom repor. Não, mas não podemos, não tem mais como financiar o excesso. Paulo, olha, público, outro dia... Mas nós também financiamos benesses privadas, porque se o trabalhador privado ele não ganha, ganha mal. Mas as empresas, muitas empresas sonegam impostos, muitas empresas têm isenção de impostos, benefícios. Eu não defendo a empresa privada que então, mas esta é uma conta enorme. Esta conta é uma conta assim, de bilhões que o Estado do Rio Grande do Sul não busca, não cobra, não vê a contrapartida. E aí a gente pega lá o servidor, a servidora, que tem que se qualificar, porque a gente tem um desafio enorme pela frente. Não tem uma política de qualificação, eu vou concordar com vocês, as licenças prêmio ficam lá para o fim da carreira, e é errado, é incorreto. E eu disse, mas por que substituir por licença capacitação, que não farão? Nós votamos a favor da emenda, porque a emenda é maluca. Não farão? Não farão. Não farão, Paulo. Sabe o que acontece hoje? Nós já temos no Estatuto do Funcionalismo licença capacitação. E nunca foi liberado para ninguém. Deve ter um caso eu não sei se tu conhece algum caso, Zilá. Nunca. Então já existe. Aquela emenda foi uma emenda que eu não acompanhei na época. E ela é uma emenda, inclusive, que ela é estranhíssima. Porque ela diz o seguinte, se o governo não autorizar a capacitação em 3 anos, o governo paga. Zilá, tu te desse conta? Até eu vi que a Ana Ortiz foi para a tribuna e disse o inverso. Diz que proíbe de pagar. Então, tinha uma confusão ali, que nós, obviamente, nós votamos na emenda, mas sabemos que ela é mais complexa se nós tivéssemos os gestores, um projeto de formação permanente em serviço, né? E ocupassem esses períodos. Tem situações, por exemplo, universidades privadas. Eu conheço professoras amigas minhas que foram fazer pós-doc e a universidade privada pagou o salário de 2 meses, foram fazer pós-doc lá na Inglaterra, sei lá onde, porque interessava para a universidade privada. Aquele aporte, inclusive, de formação de professores, que dá pontuação. É só para iniciativa privada. Mas eu estou dizendo que isso existe na iniciativa privada também. Claro que não em larga escala, claro que em determinadas situações que interessa a instituição. Então, deixar claro, a licença prêmio é gozada se a instituição conceder, senão, não. Era assim que ela era. Quando eu fui prefeito um período e eu tirei a licença prêmio, e tive aprovação por unanimidade, chamei os funcionários e coloquei. O dinheiro que vocês ganham, algumas categorias, era pouquinho. Eu vou pagar a cada 3 anos, eu acho que era triênios, eu vou pagar 2 folhas. Então vamos equacionar um pouco esse recurso e vamos repartir entre vocês uma parte, porque a prefeitura nem tinha como pagar. E aprovou na Câmara. Por quê? Porque nós temos que... Quem paga a conta é a iniciativa privada. O Estado não tem dinheiro. Então, aquilo que vocês colocam... Não existe dinheiro público. Não existe dinheiro público. Até não é essa função, né? Então, tem que ter adequações.
ela é pequena, eu concordo, ela não dá um resultado, é daqui 25 anos, algumas coisas que a gente vota, mas se a gente não fizer nada, eu não sei hoje eu vinha pensando, de onde vai sair o dinheiro do Estado? Se nós já não pagamos a dívida, se nós não conseguimos pagar as contas e não tem esse dinheiro. A gente acompanha as contas do governo, a Sofia vai poder fiscalizar a nível de Estado, ela fazia a nível de município, está se indo atrás das empresas. Mas tem empresas que também estão tentando pagar, o Estado tem feito alternativas, porque são elas que geram os empregos. Se ela não pode pagar, faz alguma alternativa que ela possa, porque se fecha tudo isso, meu Deus, gente. Então, eu votei a favor, mas eu acho que no primeiro turno não votei, não estava, mas no segundo não está tão bem elaborado o projeto. Vamos ouvir a Camille agora, deputada? Vamos tão quietinha ali. Não, estou escutando, né, para exatamente me posicionar em relação a essas questões de enorme importância, não é? O que a Zilá falou sobre essa questão das empresas e da onde advir esses fundos, esses valores para que nós possamos arcar com todos os gastos do Estado, eu logo me lembrei da tributação, da reforma tributária. Não é que esse é outro impasse que no que passar a Previdência vamos ter que enfrentar a reforma tributária. E aí eu me lembro de pode ser considerada uma bitributação quando nós pararmos para analisar a situação da distribuição de lucros e dividendos. Não é? Então, hoje, no momento em que os lucros já são distribuídos, não é mais tributado, não são mais tributados porque já foram tributados na pessoa jurídica. Não é? E existe sim projeto de lei para que isso seja tributado também na pessoa física quando recebe, mas a partir de uma diminuição da tributação da pessoa jurídica. O que acontece? Essa semana nós tivemos uma decisão no STJ já falando um pouco sobre essa distribuição de lucros e dividendos da seguinte forma, dizendo que lucros e dividendos não devem ser utilizados, aí eu vou puxar o peixe para o meu lado, né? Não devem ser utilizados para estabelecimento de pensão alimentícia. Então, o funcionário de uma empresa, seja lá o cargo que exerça, recebe um prolabore X e pode eventualmente retirar os lucros e dividendos que podem ser pagos por trimestre, por ano, enfim, conforme a política da empresa, não é? E o STJ decidiu que esses lucros não devem ser utilizados para estabelecer pensão alimentícia. E nós estamos enfrentando essa enorme dificuldade. E o que acontece? A reforma tributária, não obstante, essa posição está querendo atacar os lucros e dividendos. Em qualquer lugar deste verão, você e sua família vão curtir com muita proteção. A Unimed Porto Alegre intensificou a sua presença no litoral norte. E tem mais, tem uma central de informações e agendamentos e consultas. É só ligar para o 0800 648 4545. Quando cuidar da saúde de você é importante, você sabe que você encontra na Unimed essa capacitação. Unimed, cuidar de você, este é o plano. O Cremers informa, o Conselho Federal de Medicina revogou a resolução sobre a telemedicina. Após a manifestação da classe médica sobre o assunto, os conselheiros efetivos do Conselho Federal de Medicina divulgaram uma nota oficial na sexta-feira, dia 22 de fevereiro, explicando a decisão. A nova resolução será elaborada agora com maior participação dos médicos. Cremers, em ação pela saúde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam as taças de cada um de nós através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, que importa do Vale do Colchagua, de Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo, aprendi agora. É Tejo? Quando eu digo Tejo, é Tejo. Quando eu digo Tejo, é Tejo. Pô, não, tá Tejo. Então tá, eu era... Alentejo. Eu era lentejano. Então é Alentejo. Eu era lentejano, agora eu sou alentejano. Não. Aí virou baiano? Alentejano, sim, mas alentejo. Então podia ser um alentejano, baiano. Depende. Ele pode ser dito como tu quiseres. O sotaque é de quem o fala. Ah, mas perfeito. em Portugal disse Tejo. Ah, então o tá. Tejo. Já me corrigiram dizendo que era Tejo, não sei nem se foi. Bom, tudo bem. E muitas outras regiões. Ali na Vinhos do Mundo estão os mais diferentes rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 2035. Vou me permitir te interromper para dizer que eu sinto falta aí dos vinhos da região do Douro.
O Douro é maravilhoso. Não, mas isso é um mas por tem país. muitas, tem Se formos muitas. falar de todos os vinhos de Não, eu sei Portugal... que me tocou no coração. Eu acabei de voltar da cidade do Porto, é uma cidade maravilhosa. E não fosse ao Minho, que tem toda aquela Sim. parte do vinho verde, é outra o região vinho- E demarcada fosses a maravilhosa. Matozinhos, não? Não fui, não deu pra ir. É uma sozinha. beleza, As né? marisqueiras, Bah. tudo de bom, né? Que espetáculo, O problema de Matozinhos. viajar é um enorme prazer, não é? A única dificuldade é que nós sempre queremos ir além. Né? Então, tem uma semana, vamos mais um pouquinho naquela outra cidade, mais um pouquinho, e daí não dá, né? É verdade. Não dá pra conhecer Coisa tudo. boa que é programa depois de férias, né? Sabe o que é melhor? Que eu nunca consegui. Que eu não conseguia ficar num lugar só. Desfrutar aquele lugar. 10 dias. Isso eu não consegui. Eu só estou correndo, sair de um lugar para o outro, para o outro, para o outro. Eu sinto falta, Isso é um assim, inferno. eu sou... Cada pessoa tem um perfil. Tem pessoas que viajam e acham assim, eu quero cobrir tudo, eu quero conhecer tudo. Eu gosto muito de desfrutar dos lugares. Né? Aquela coisa de... claro, tem um circuito turístico que é importante fazer, mas assim, estar onde as pessoas da cidade estão. Eu Porto gosto Alegre está disso, começando a fazer isso. Experimentar Eu a acho vida isso na muito cidade, legal, muito exatamente. A tua cidade lá é a cidade do Galito. É o Galito, né? Dos Galitos, exato. Dos Galitos. Do Galitos, Por que exato. os Galitos? Não sei, porque o Eu me símbolo senti é mal lá o porque eu sou galo. pinto. Não, porque é o... Paulo Sérgio. Mas eu sou Paulo Sérgio. É, Paulo Aí Sérgio. chega, só tem Galito lá. Os Galitos é porque o clube, o símbolo do clube é um galo. É por isso que é são os isso. Galitos, porque derivam Quer dizer que daquele podia ser um clube Galito. esportivo. Mas tu tem todas as ferramentas para isso, meu querido. Obrigado. Tu é um Ainda grande- bem, ainda bem. Porque alguém precisa perder para o outro ganhar, chegou a hora de derrubar esta lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números. É por isso que a Unicred quer construir uma outra realidade em que a cooperação exista sem o individualismo, a riqueza sem a miséria, o sonho sem a desilusão. Este é o propósito, criar um mundo de prosperidade sem perdedores. Se você também acredita nisso, faça parte da Unicred e experimente a força de uma instituição financeira cooperativa onde se trabalha para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. E vamos agora ao nosso André Rie dos Pampas, né? O nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Capra, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul Rio Grandense. E, além de tudo, sabe tudo a respeito de vinhos, na nossa Laurente. O André Rie dos Pampas, quem é? Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Eu gostaria de lembrar que há hoje muito mais chances de cura e controle do câncer do que do passado. A medicina melhorou muito. Além da cirurgia, da radioterapia, dos tratamentos hormonais e da quimioterapia, há 2 novas modalidades de tratamento que têm mudado a vida de milhares de pacientes com câncer. Uma delas é a chamada terapia-alvo, que consiste na utilização de substâncias que inibem seletivamente certas proteínas que fazem os tumores crescer. A outra é a imunoterapia, que consiste em ativar o reconhecimento do tumor por nossas células de defesa, com resultados impressionantes. Converse com seu médico e veja se alguma dessas novidades pode ser útil no seu caso. E boa sorte! No Brasil, existem alguns tabus e um deles é os anistiados políticos, que, segundo o Ministério da Justiça, são mais de 20 mil. Por que a imprensa não toca nesse assunto mais do que se tocou, meu amigo, o Marcelo Portes, que custa milhões ao país e nunca pegaram em armas? Bárbaro, é o que a gente se aposentou como perseguido político. É verdade. Nunca pegaram em arma, nunca foram perseguidos. Tem um amigo meu que se atirava na frente dos brigadeiros para ver se ia preso, né, para ir para o exílio. Ele queria ir para o exílio. Queria ser preso para depois ser trocado aí nos sequestros, naquela época era moda. Hoje está aposentado. Está aposentado, recebeu reintegração na Universidade Federal, recebeu todos os atrasados, recebe uma aposentadoria por ter trabalhado tantos e tantos anos mesmo sem trabalhar, e está vivendo as delícias do Nordeste brasileiro morando lá. Colega nosso jornalista aí. Alô. Mas, enfim, fazer olha um aqui, contraponto pelo nisso. amor de Deus. Preciso fazer Que culpa eu tenho da opção política das pessoas que resolveram ser guerrilheira, atacar, matar soldado Não, agora eu e não vou- sei o quê? Que culpa eu tenho Não, dessa mas opção as pessoas... política? Não, não. Ah, não. Nós tivemos muitos jovens, aliás, os que sobreviveram, né? Porque vários foram mortos, né?
assassinados. Vários soldados também foram mortos. Teve um soldado que foi, universidade, um tenente foi morto julgado no Vale da Ribeira e morto a coronhadas pelo Lamarca. São poucos casos. Olha só, nós tivemos jovens interceptados no estudo, interceptados no trabalho, pela ditadura militar, só por lutar pela democracia que nós vivemos hoje, que nós podemos fazer as críticas. Pô, que bela democracia que deu. Não, eu acho que ela é limitadíssima, essa democracia que está aqui hoje, claro, o sistema político eleitoral. E o tema da questão tributária tem a ver com a democracia real, né? Um desses homens era José Dirceu. Todos eles tiveram um papel importante. E se tem problemas agora, cumpra-se e pague. Pague os problemas de agora. Agora, os torturadores, nenhum foi punido. Todos mantiveram os soldos do exército, né? Não, teve uns que morreram. Todos. Foram punidos com a morte. Não, bem poucos, né, Paulo? Vamos combinar. Não. Teve muitos, então, na verdade, teve uma anistia geral e restrita e o Brasil não passou... Ampla, geral e restrita a pedido da esquerda. Que queriam, a esquerda queria uma anistia ampla, geral e restrita. E obteve. Acho que foi o acordo feito, Paulo. Mas não sou testemunha da época. As faixas nas ruas. Não, ampla, geral e restrita. Para quem tinha sido punido, não para torturadores, né? Mas aí o acordo, a construção... Esse país é um país, assim, das construções progressivas, né? O acordo para fim da independência, o acordo para a república, tem problemas. Porque nós nunca tivemos guerra de mortes e revoluções como... Nós falando em viagem, eu pude estar no México. Lá na Venezuela, ditadura militar? Não me interrompa meu pensamento, só te dizer. Já te digo minha opinião. 2.000 generais. Promoveu. Mas olha só. De tenente-coronel para cima, todo mundo, major, todo mundo foi promovido a general. Tudo é general. Lembra que aqui nós, no programa, eu disse que quem fazia continência à Venezuela e os generais era o Bolsonaro, não nós, né? Quem? Eu não disse para general colombiano. Meu, venezuelano. Mas vocês ele diz quantos militares estão saindo, né? Só hoje, não, aí não dá. Um bando de soldadinhos que saiu. Não, aí não dá. Não saiu nenhum de alta patente. Mas o que eu quero dizer é que no México, nós tivemos lá, a Revolução Mexicana, foram muitas mortes, né? Os zapatistas pelo sul e Pancho Villa pelo norte, era morte. Então, nós não vivemos isso. Nós vivemos um processo progressivo. Então, algumas coisas nós deixamos de fazer, como melhorar o sistema político-eleitoral, ou como melhorar o sistema tributário, que é recessivo, né? Que o pobre paga mais, porque é em cima do consumo, não taxa os rendimentos. E às vezes até uma inteligência maior, como o exemplo do ICMS aqui no Rio Grande do Sul, sobre o agronegócio, né? O arroz esse ano está com uma expectativa muito, mas muito ruim, com os preços muito baixos e com o governo federal agora cortando subsídios. Sim, eu sou a favor de que cortem os subsídios, mas eu acho que tem que ser feito de uma forma progressiva, pensada, não é de um ano para o outro, que se faça de uma forma abrupta, né? Principalmente o agronegócio, que movimenta grande parte, é responsável por grande parte do PIB nacional. Olha a cadeia do leite, né? O susto que levou, que não está sanado ainda, né? Não está seguro ainda. Isso que eu não sou lá do agronegócio, não sou da agricultura familiar, mas fui a Veranópolis. Foi revertido. Fui a Veranópolis e o povo, a produção lá pedindo ajuda, né? E também os integrados, vocês conhecem esse termo, os integrados, né? Produção de frangos e tal. Nós temos muitas mulheres agricultoras trabalhando nisso e elas reivindicam, né? Mais respeito a quem faz a criação. Eles recebem o insumo, recebem os pintinhos, mas a vida... As intercorrências todas é duríssima. E eles recebem, assim, por frango que entrega, 0,50 centavos. Como é difícil essa distância, né? Sem dúvida, entre quem produz e o consumidor. Mas isso vale para todos, né? Toda a cadeia, né? Todas as cadeias. O produtor rico, o que salva são as exportações, as commodities, na realidade. Né? As commodities, porque o preço é internacional. Paulo Sérgio, cada vez mais eu vejo como o Bolsonaro tem uma tarefa extremamente ingrata e complicada. Não será nada fácil ser presidente em um país onde a população foi considerada a terceira mais mal informada do mundo. Muitos gritam e espermeiam sem saber o que estão falando. São contra a reforma da Previdência sem sequer saber o motivo. O presidente, de fato, é um homem de muita coragem. O que este povo, aliás, tem que dizer bem da verdade. Ele foi um dos que esperneou e gritou contra a Previdência. E pediu desculpas agora, né, passado o tempo. O que este povo merece mesmo é ter o Maduro como governante. Lamentável. Um abraço, Rafael, aqui de Porto Alegre.
O Rafael, cuidado com a coragem, hein? Porque o Collor teve coragem de capturar as poupanças e deu o que deu, né, nesse Brasil. Eu prefiro processos democráticos intensos, bem debatidos, nada de bravatas lá na presidência. Olha, Paulo, tu acha que esta reforma vai mudar alguma coisa? Vai ser só para fazer o pobre sustentar esta corja que não mexe em seus salários e privilégios? Só mexe no pobre, coitado, que tem que fazer uma ginástica danada para viver. A reforma política tem que ser urgente, o Natalino de São Leopoldo. O pior é que é verdade. Vamos combinar que é exatamente isso. Eu não vejo mexer em nada em termos de todas as regalias, todas as mordomias que nós temos em Brasília, que nós temos informação, fora todas que não sabemos e que não temos informação. E eu em nenhum momento vi nada sobre isso. Eu vejo, eu não estou dizendo que eu não acredito que tenha que haver reforma, mas eu acho que o exemplo é a melhor maneira de estabelecer essas prioridades. E eu não estou vendo a classe política fazer... Mas eu vou dar um passo para a nossa Sofia Cabedon. Vou começar por ti. Vai levantar a bola. Olha aqui. Não, eu vou dar um passo em direção a ela. Um passo em direção a ela. O ministro Vélez Rodrigues foi a alegria da esquerda esses 2 últimos dias aí, do partido, da escola sem partido, né? Virou a escola de um partido só. Exato. O que disse o Vélez Rodrigues. E teve que se dizer esse brasileiro colombiano que dirige a educação no Brasil, né? Falando em bravata, né? É mais uma demonstração do que dizem, se desdizendo, não é retirando o que foi colocado anteriormente, como nós falávamos no início do programa. É um risco que se corre sempre. Várias vezes tem acontecido. Não te disse que ia dar um passo... Muito obrigada. Esse não foi um cadafalso. Foi ao encontro, mas não de encontro. Vamos fazer uma observação, uma reação que não é, vamos dizer assim, é inquestionável, né? Eu não tenho agora o nome, mas é o presidente do sindicato das escolas privadas do Brasil, que disse assim: eu não vou colocar os meus estudantes em fila cantando hino e venerando a bandeira só porque o ministro disse. Eu colocarei dentro de um projeto pedagógico. Veja, uma reação das escolas privadas, né? Porque então não é só essa questão político-eleitoral, é também um desconhecimento do processo educacional brasileiro. Eu acho isso grave, né? Para o ministro da Educação. Saber que nós, para os jovens, nós temos que constituir essa ideia de pátria, o respeito aos símbolos, a partir de processos que tenham sentido. Sabe qual é o que está acontecendo hoje? Você deve concordar comigo. É tudo o seguinte: diz, o ministro tal fez isso completamente errado. Ah, mas o outro lá fez isso, kit gay. Por exemplo, fala nisso. Ah, mas o kit gay, o que é pior? Não se trata disso, se trata de avaliar erros. A imprensa não está protegendo A, B ou C. Ela está contando o que está acontecendo. Contou lá do kit gay e está contando agora. Continua a crítica, apesar que o kit gay foi uma fake news, né? Nunca apareceu. Mas só lembrar. Então a defesa não foi como devia, especialmente o ministro Haddad, que era o ministro da Educação. E era candidato à presidência da República. Não, foi demonstrado, não apareceu em lugar nenhum, só que foi multiplicado o Bolsonaro aqui no programa, sentado aqui nesse lugar, ele trouxe o kit gay aqui e mostrou. Onde é que ele buscou esse kit gay, será? Mas existiam muitas cartilhas nas escolas, Sofia, que eram não só essas, mas outras também ideológicas. Então a escola não estava tanto a serviço da educação. Eu acho que a gente tem que reformular a questão dos valores também da educação, a disciplina. A gente vê horrores, né? Crianças dando nos professores, crianças de 12, 14 anos. Então, nós perdemos a referência. Eu acho que isso é um reflexo do que nós estamos fazendo na rua. Na sociedade. Então, a grande verdade é essa. Assim, eu até ia referir, depois acabei passando. Esse último comentário que o Paulo escreveu, assim, é uma coisa que me choca muito no Brasil, como estrangeira, com um olhar de estrangeira, é o seguinte: o Brasil se deprecia sempre. Esse povo é maravilhoso, tem coisas, tem exemplos notáveis, tem feitos notáveis, e a gente nunca olha isso e a gente não enaltece, a gente está sempre socatando isso, a gente subverte. Mas a imprensa americana, mais do que
que Mas é esse o exemplo faz. que nós queremos? Eu não quero Não, exemplo mas dos Estados Unidos. Ele a não francesa serve. é a mesma coisa. A inglesa agora, acompanhando o Brexit, é um horror o que tem feito a imprensa inglesa. Mas a gente tá Mas não falando é a de imprensa que gera Não, notícia. tu não tá Quem gera as entendendo. coisas ruins é quem... Tu não está entendendo, Paulo. O que É eu a estou dizendo valorização. é o comentário do cidadão. É, que ele disse não que da o povo imprensa, é que é- do cidadão. que é O ruim. brasileiro médio, o brasileiro em geral, e ele tem inclusive uma postura fora do Brasil que é de desrespeito com o seu lugar. Quer falar, quer fazer alguma coisa aqui dentro. Se mostre, vá para a rua, reclame, institucionalmente altere, critique. se coloque, mas não leve para fora do Brasil uma imagem de um país que, apesar de tudo, é maravilhoso. Não faça isso. É o seu lugar, é o seu espaço. O ministro Essa teve coisa... que voltar atrás nisso, né? O Pelo amor próprio de ministro Deus, da assim, ó, Educação por favor. disse que o brasileiro era assim, né? Roubava toalha, fazia isso, fazia aquilo. Mas o que é isso, essa generalização? Isso é inaceitável. Eu concordo, nós temos que Não, fortalecer. e ele tem que ter tantas- responsabilidade pelo cargo. Uma coisa é dizer no além boteco. do que, no É, boteco, dizer no tudo boteco, bem. tudo bem. Concordo. Agora, na qualidade de ministro, não pode dizer. Olha aqui, ó. Boa noite, não sou de esquerda, mas meus parabéns, Sofia Cavidon, pois professores padecem de todas as maneiras. E ai de quem mexer na licença-prêmio. Salários baixos, apanhando de muitos alunos e sofrem de todos os lados. Querem mexer no que conseguiram, com muito esforço. Infelizmente, a classe dos que ganham milhões, estes não vão mexer em nada. Este país é uma vergonha. Parabéns à bancada, gosto muito da mãe da doutora Karime. E a vi menina na casa da avó dela. Parabéns a esta família, Rejane Mota. Não sou professora, mas respeito os professores. Tenho familiares professores e amigos professores, a Rejane. Obrigada, Rejane. Lembra dela? Lembro, com certeza. A Rejane, Muitas histórias. É bem importante que ela colocou, e a Zilá lembra que eu falei isso. Olha, se a licença-prêmio, a Zilá inclusive se referiu agora, quando ela mudou lá na sua cidade, foi a partir de uma proposta outra. Então, assim, veio isolado, tira mais isso. Eu disse, bom, mas Eduardo Leite é um novo governador. E qual é a proposta dele mesmo para o funcionalismo? Ele fez reunião lá com o CEPERS, ele foi reunião com os sindicatos. É uma proposta que ele dialogou? Não, o líder dele mandou acelerar, votar. Então ele está, na verdade, dando continuidade a um programa anterior que criou muita animosidade com o funcionalismo. E eu acho que não funciona um governo que não busca parceria, que não consegue a parceria do funcionalismo. Mas também tem uma para coisa, construir Sofia, é que pactos e assim, trabalhar o melhor. Estado não tem mais de onde rapar. E me parece que essa é agora a situação. Mas é que a gente aceita esse discurso assim, não tem mais de onde. Do outro lado, nós estamos buscando a Lei Candir, porque é recursos que têm que voltar, porque são impostos que deixam de entrar aqui, que a União ia compensar. Nós sabemos que tem 9 bilhões por ano de sonegação. Nós precisamos desenvolver o Estado. Então, ele apresente também uma proposta de desenvolver o Estado. Ok, mas nós a queremos, grande estamos verdade é que cobrando não isso há dele. recursos. No que ele vai também. exigir desenvolvimento. Mas esses controles todos que estão se criando, eu acho que vão mitigar a questão da evasão, do não pagamento de impostos, o E-Social. Se houver vontade política, porque nós sabemos que há todo um conluio que muitas vezes é estabelecido para essas isenções. Essas isenções, elas não são de graça. Elas prevêem uma Sim, as contrapartida. corporações, E a esse questão é o grande do problema. subsídio. Aí Mas tem Mas não grande só da problema. política, mas também do contribuinte, não é? Sim, sim. Também do contribuinte, porque, por exemplo, esse assunto da evasão fiscal, nós já tivemos o Moro, quando assumiu o Ministério da Justiça, já houve uma alteração que colocou, intimou todas as pessoas que fizeram repatriação de divisas para que expliquem de onde que veio esses valores, de onde que vieram, como foram conseguidos, estavam no exterior. Então, como isso vai ser desenvolvido? Então, precisa também colaboração do contribuinte. Né? Agora, Sofia, eu gostaria de fazer um comentário. Me parece também que nós não podemos esquecer que nós temos 2 meses de governo. Né? Claro. É pouco tempo, então ele não vai. E eu não sou de defender bandeiras e políticas, eu sou uma cidadã que está aqui para ver as coisas, como estão se colocando. Não é? Agora, ele está no governo há 2 meses, não é? E não é de uma hora para outra que vai mudar uma política que já reinava durante algum tempo. Eu concordo. Olha só, quando a bancada do PT, ela foi sensível e votou, não foi a minha, eu não estava, foi em dezembro, a renovação do ICMS. Dialogou com o governador e votou a renovação,
com colocações importantes do tipo, nós queremos que o senhor integralize o dinheiro da saúde, e parece que tem notícia boa aí, vamos ver, que busque integralizar salários, né? Enfim, mas não imediatamente, ok? E nós não estamos cobrando isso imediatamente. O que nós estamos cobrando, que eu acabei de cobrar, é que ele sentou lá com o CEPERS, fez reunião, disse que ia dialogar, e ontem os CEPERS, os professores, estavam lá indignados porque estava se votando. É uma política ainda do Sartori, não precisava votar. Espera a mesa de negociações. Daqui a pouquinho, na mesa de negociações, dá acordo para tirar a licença-prêmio. Por quê? Porque recuperou uma outra forma, uma fórmula, não sei, de salário. Vamos abrir um debate sobre como vamos chegar até o piso, enfim. Em situações. Né? Paulo Sérgio, pergunta para a deputada Zilá, que inclusive votei nela, por que tantos assessores parlamentares, que chegam até 17 por deputado? Isso é vergonhoso para um deputado. E outra coisa, que tipo de controle eles têm para, por exemplo, o escândalo vergonhoso que aconteceu aí, quando um cidadão colocou 137 atestados em um ano. Se com 15 dias, se ele estivesse no INSS, estaria encostado. E pior, ele recebe R$24 mil por mês. A Assembleia Legislativa está no trabalho de analisar isso, a presidência, a mesa está discutindo, para que a gente tenha mais controle dessas ações todas. Porque a cada mês, a cada 2 meses, a cada ano, acontece um sobressalto. São pessoas, funcionários, que muitas vezes trabalham de uma forma não presente num gabinete, que não tenha quem faça o controle. Porque tu tem que controlar. Eu sou de uma comissão, eu chego lá, tem funcionários. Eu tenho que perguntar qual é o teu horário e tu tem que cumprir esse horário. Porque é fácil, numa casa que tem mais pessoas, que os deputados estão nas suas atividades, a falta de controle. Mas está se fazendo muito. E a Assembleia, a cada ano, está gastando menos em relação ao que custa para o Estado, a Assembleia Legislativa. Mas estamos também num projeto de fazer mais, de regularizar, de cada vez mais colocar formas de controle. Já temos ponto que não tínhamos, tem muitas mudanças que foram feitas. Imagina se com tudo isso ainda a pessoa burla a lei e com salário desse nível. Então tem que se ainda fazer mais controle. Cada vez a gente vê que o funcionário precisa muitas vezes quase que de um regime ditatorial, quase, porque se acontecem essas coisas, como é que a gente não percebe? Na verdade, e esse funcionário estava ali se oferecendo para trabalhar nesta ou naquela comissão, como se fosse, ninguém sabia. Quer dizer, eu acho que ele andava. E agora vamos ver quem era responsável por ele. Mas nós estamos pensando da casa, em outras medidas. Mas tu tem da casa também que trabalham e te assessoram. Então tem que se cada vez mais controlar. Eu acho que a Assembleia está fazendo bastante e tem que fazer mais para ter esse controle. Se os funcionários, cada deputado coloca, dá para colocar até 15, pode colocar 8, depende do que você quer e do que tu pensa do gabinete. Paulo Sérgio, eu gostaria de saber se a ex-professora, ex-secretária, ex-vereadora e atual deputada Sofia Cavedon, se elas fossem se aposentar hoje, qual seria o seu salário? Eduardo Cloir. Eduardo Correia, meu salário... Cloir. Desculpe. Cloir. Meu salário de professora no município de Porto Alegre, na aposentadoria, é em torno de 14 mil. Mas final de carreira, último nível. Esse é o padrão que nós chegamos. Mas isso começando com... Aliás, a prefeitura paga muito melhor que o Estado. Então deixa eu colocar o meu, para deixar, eu vou ficar com ciúme aqui. É R$4.200, eu sou pós-graduada, carreira, fim de carreira, com todas as vantagens, uma Marajá do estado do Rio Grande do Sul. É 4 A diferença do estado para o município. É injustíssimo. Esse não é salário digno para quem entregou uma vida inteira. Então vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Luciane Rache, seu ponto final. Então, hoje nós tivemos, estamos tendo uma decisão onde a Queiroz Galvão está impedida de fazer qualquer tipo de contratação com o governo federal. Isso é uma medida já implementada em razão das políticas de compliance, de conformidade e das delações, todo esse processo. Então, o meu ponto final vai para
no seguinte sentido, de que outras empresas tenham o mesmo tratamento, evidenciada a fraude, que sejam proibidas de contratar com os entes Não vai públicos. sobrar nenhuma para fazer obra. Mas é só o assim que exército. se começa. Como sempre, só o exército. É assim. Qualquer coisa se recorre ao exército. O Então, exército faz tudo. É o começo. Exército, aí precisa vacinação, o exército. Precisa biometria para o TRE, para o TSE, é o exército. Tudo é o exército. Precisa auxílio às populações do exército. Precisa obra, é o exérito. Então, que muitas empresas precisem chegar no vermelho ou até fechar suas portas até que identifiquem que é necessário agir em Para quem tu conformidade. baterias continência hoje? Puxa vida. Eu acho que eu bateria continência... Ai, meu Deus, eu não... Pensa, depois tu me diz. Pensa, tá bem. Deputado Zila Breitenbach, seu ponto final. Eu gostaria, e vou sempre lutar, e vou votar, e vou fazer o que puder para que o nosso Estado saia dessa crise, que as pessoas que nele trabalhem com dignidade, e principalmente o professor. Não estou votando nenhum projeto que altere salário de qualquer categoria, enquanto o professor não tiver recursos. Esse é o meu compromisso, a minha responsabilidade, e eu acredito que Eduardo Leite está fazendo um esforço muito grande para chegar a isto, mas não é rápido, vai demorar... Se eu fosse governante, sabe o que eu faria de cara? 5 anos congelados aposentadorias e 5 anos sem concurso. Concurso. Mas isso já fizeram, não é uma ideia nova. Aonde que fizeram isso? No estado do Rio Grande do Sul. 5 anos sem concurso Tá congelado. e sem aposentadoria, congelar, não fizeram. Não impedir fizeram. a aposentadoria, não dá. 5 anos Não, sem impedir. aposentadoria e 5 anos sem concurso. Não, impedir Nós a temos que aposentadoria não dá, parar mas de tá inchar essa o Estado, inchar o Estado. E diminuir também. Estado, cada vez mais juízes, cada vez mais delegados, cada vez mais Ministério Público, cada vez mais tudo. Não tem como pagar, não tem como pagar. Se não estancar isso aí, não vai sobrar para quem já está trabalhando. Se a senhora tivesse que bater continência, bateria para quem? Eu nem sei para quem eu bateria. Hein? Nem sei. Tem que vir preparada. Difícil, né? Não, na verdade, tá tão É que a gente nunca sabe. É que alguém inspirador, Pô, assim, não, que não, realmente... não pensasse ainda? Não, eu faria, então, pensei. Eu acho que ainda para o agricultor que está se virando, assim, de uma forma absurda, toda a família engajada, pai, mãe, os filhos, para poder realmente fazer virar a economia. Então bata continência para ele. Ó. Aí, tá E bem. para as mulheres que estão passando por muitas dificuldades nas suas vidas. A gente vê a violência aumentando e as mulheres chefes de família também crescendo em número. Então, a minha continência para todas nós mulheres. Deputada Sofia Cavedon, seu ponto final. Meu ponto final, eu quero, como nós falamos muito aqui das empresas privadas e as públicas, né? As públicas estão na bola da vez, porque o governo, na verdade, de Eduardo Leite, para assinar o regime de recuperação fiscal, ele precisa aceleradamente vender empresas públicas, né? E a primeira medida que ele mandou, eu também acho que tem que dar tempo, mas ele mandou uma PEC para a Assembleia dizendo que retirando o plebiscito, o direito do povo gaúcho de decidir sobre ela. Então, eu queria afirmar que elas geram emprego e não dividendos para o Estado, e não prejuízo. Então, o Grupo CE, ele gerou 300 milhões de lucros e dividendos para o Estado e tem 4 mil empregos. Olha só o que está no orçamento que a Zila votou, não eu, para o ano que vem. 2009, para esse ano, 2019, orçamento Sartori, que as empresas gaúchas, elas projetam 1,6 bilhões de investimentos, 40 mil novos empregos, 0,37 aumento do PIB. Esse é o plano, esse é o plano das empresas gaúchas. A Sulgás também é superavitária. Então, empresa pública, bem gerida, ela gera emprego, ela gera dividendos para o Estado para poder gastar em outras questões. Então, isso do povo gaúcho, e essa é a minha saudação, e eu bato continência para o povo gaúcho, para o seu direito... Maravilha ver a Sofia Cavedon bater continência. Para o seu direito de decidir. Olha, é um momento de glória, Sofia Cavedon. Para o povo, sim. Sensacional. É que eu disse para ele que eu não batia continência. Sensacional. Ficou bem batendo continência. Como o tempo é zico, mas eu não posso aceitar que ela diga que a CE é superavitária. Ela deve mais, holding mais de um bi para a empresa que ela compra energia, mais de um bi de ICM para o Estado e fora outros bi que ela deve. Mas ela já ganhou
3 bi da União e agora 8 já, né? 8 bi, a senhora sabe, ela tem para receber da União. No tempo do Tarso, ela ganhou, a gente não sabe onde foi. Então vamos procurar para agora. o investimento na Karime Costa Lunga, nossa advogada. Duas mulheres. Parabéns, Karime, foi bem. Ah, que bom! Só que tem que cuidar. A Sofia começa a falar, não deixa ninguém Sabe falar. como é que é a estreia, né? Não marca. Sabe como é a estreia? Advogado está Karime acostumado foi em falar muito em bem. direito, né? Mas muito obrigada. Então, o meu ponto final, eu vou me remeter novamente à decisão essa que eu falei do STJ, que atentou para essas questões de que lucros e dividendos recebidos por uma empresa não devem servir de base para a fixação de pensão alimentícia. É claro que nós temos casos específicos em que muitas vezes os salários são baixos e os dividendos são altos, mas essa decisão já espelha uma atenção maior do STJ para que isso seja analisado no caso concreto. A nossa legislação hoje, cada vez mais, trata de apresentar modelos em que os operadores do direito, eu não gosto desse termo, operadores do direito, mas que os estudiosos do direito possam analisar o caso concreto frente a essas cláusulas gerais que nós sabemos. Por exemplo, boa-fé. Boa-fé é uma cláusula geral que cada um de nós vai preencher da sua forma. Para a Sofia, boa-fé tem um conceito, para mim tem outro. Agiu com boa fé. Agiu com boa fé, pode dizer, é muito tá? subjetivo, não é? Então, nós temos chance de que o STJ, como exemplo, essa decisão, possa adaptar o caso concreto à legislação. Tu és a favor, então? Porque Não, muitos, eu não quero sou dizer a favor. Assim, ó, muitos empresários declaram só um prolabore baixo. Sim. Daí ganham muito nos juros de dividendo. Aí não vão dar pensão pro filho. É porque existe uma grande diferença Fiquei na dúvida, eu Não, perguntando desculpe, francamente. de forma alguma. Existe uma diferença entre patrimônio e pensão alimentícia. A pensão alimentícia deve ser calculada com base na renda. E dividendos, pode-se discutir longamente se dividendos... Se é renda ou não. Exatamente, são constituídos como renda ou não. Até porque são variáveis. Há anos em que se recebe, anos em que nada se recebe. Então, quando nós vamos estabelecer a pensão alimentícia, não se olha só para o quanto o alimentante recebe. Se olha também para o que nós chamamos de trinômio. O que o alimentante recebe, o que os filhos ou o cônjuge necessitam para arcar com as suas despesas e também um critério geral de proporcionalidade que vai estabelecer que esses valores todos estejam coerentes com a vida que a família levava. Bate continência para quem? Bato continência como jurista, não é? Sim. Não me intitulo jurista, mas como estudiosa do direito, eu bato continência para os juristas que estão trabalhando em Brasília, pessoas sérias, não vou declinar nomes porque são tantos, né? Mas preocupados... O Gilmar Mendes é jurista? Ele é considerado jurista, sem dúvida, independente de posições políticas, ele é um jurista, sim, que tem obras muito boas, é um jurista. Mas assim, eu bato para aqueles profissionais que estão trabalhando vigorosamente para que nós tenhamos uma reforma da Previdência e uma reforma tributária de acordo com as necessidades da população, sem onerar o cidadão brasileiro que acaba pagando mais. É para eles que eu bato continência, para os meus pares, de um jeito ou de outro. Bom, maravilha. Maria João Raupp. Então, eu vou falar uma coisa um pouquinho fora do que a gente está tratando aqui. Eu acho assim... Não, é para falar o que quiser. Né? Então, a gente falou de turismo, do posicionamento lá fora, e tem uma coisa acontecendo em Porto Alegre muito interessante. Eu participo de um grupo, assim, participo mais como ouvinte do que qualquer outra coisa, mas assim, a preocupação em relação à cidade. O gerar riqueza através do turismo, fazer com que Porto Alegre seja uma cidade inclusiva, bem vista, que atraia esse tipo de segmento. E as pessoas muito, muito preocupadas com a questão da limpeza. Por exemplo, a orla, que está sendo... essa coisa de que nós precisamos ir para frente, precisamos perder essa mania que nós temos da dicotomia. Eu sou contra, eu sou a favor, eu sou vermelha, eu sou azul, é o que diz eu sou de a direita, mensagem eu da sou Unicred. esquerda. Então, eu Os antagonismos. E a gente está se definindo como civilização baseada nisso. E isso está levando a um exacerbamento das relações muito ruins. Então, assim, eu continuo batendo sempre nisso. Eu acho que a gente tem que ter outra postura pessoal. A questão da boa-fé, vamos ter boa-fé,
no viver, naquilo que eu reproduzo enquanto eu estou na rua. O meu lixo é de minha responsabilidade. Eu não tenho onde colocar, eu boto dentro da bolsa e eu faço isso como pessoa. Eu boto dentro da bolsa e depois, quando eu chegar em casa, eu descarto. Maria João. No final, vamos ter outra postura. E a continência? Vamos ser melhores. E aí, A tua continência, a minha continência é para esse povo maravilhoso brasileiro, principalmente aquelas pessoas que lutam a vida inteira, que nascem numa condição difícil, que batalham, que não optam pela facilidade, pelas opções fáceis, ditas fáceis, que batalham, que trabalham todo dia, que vão para a faculdade, que provavelmente, como não tiveram uma formação mais sedimentada, tem que pagar a sua faculdade. Eu bato a minha continência para essas pessoas. E não tem licença-prêmio ainda. Provavelmente não, porque elas vão cair no Sabe setor o que é a minha privado, continência mas, enfim, hoje? Diga. É para Sofia Cavedon que bateu continência. A minha continência para ti que bateu continência. Ele queria que tu batesse continência. Não, bacana, mas eu acho legal. Qual é a história do tiro-chapéu lá do Raul Gil? É um simbolismo, bater continência. Eu já pretendo, até muito antes do Bolsonaro ser candidato, fazer isso aqui, mas aí diria, militarismo, não tem nada a ver, é um gesto. A continência é um gesto de cumprimento. Faço a vênia, pronto. Faço a minha vênia para esse povo maravilhoso. Presta atenção para a democracia. Aniversariando hoje o desembargador federal Valdemar Capelletti, o nosso Carlos Augusto de Castro Souza, um grande abraço ao Carlos Augusto, ao Milton Souza Dri, da nossa Gipa, um beijo a ele, a Carmen Michalski Velho, ao Jader Taitobal, a Maria de Lourdes Malman, a Vanessa Sclier, ao Hélio Corbellini, teu companheiro de partido. Ele ainda está no PT? Hélio Corbellini, sim, acho que sim. Não, ele foi do PT? Não, saiu do PT. Saiu? Saiu há mais tempo, ele estava no PC do B. A Clara Nelly, a Mariana Eberle Sebe, filha do Calil Sebe Neto, aquele que vai ser teu aluno. O Ângelo Schiavon, um abraço a ele. Carlos Alberto Parreira, de aniversário hoje. Nosso Alexandre Appel, nosso colega jornalista. A Lenita Ruschel. E o Hugo de Leon, meu companheiro de zaga. Que, aliás, eu perdi a condição de titular depois que levei a joelhada do Calil, né? Então tu vai te carregar do Calil sempre. Combinado. Tá? Cada vez que eu respiro e vou espirrar ou tossir, eu me lembro do Calil. Sabe quantas vezes eu me lembro por dia dele? Ai, tadinho. Tadinho de mim, né? Não dele. Sim, claro, imagina. Respira. Ai, aquele safado. Não, tu vê um espirro. É meia hora para se recuperar da dor. Coisa impressionante. Obrigado, Sofia Cavedon, Zilá Bradenbach, as duas deputadas aí que nos honram com a sua presença, a nossa advogada, Luciane Reich, a nossa Maria João também. Nós são participantes efetivos do programa e vamos saudar a nossa estreante aqui no programa, né? Muito obrigada pela acolhida. Nada, pô, Karime. E veja que já tem gente, fã-clube ali. Costa Lume já tem. Já começou com o fãzinho ali. Sim, apareceu até amigo da mãe, do pai, da avó. É uma pessoa querida, né? Deu para perceber isso. Parabéns aí, cara. Obrigada, um prazer estar com todos vocês. E sejas muito feliz também na tua trajetória do direito aí. Obrigada. E vem aí o nosso Jornal da Pampa, com os nossos apresentadores locais aqui de Porto Alegre, vestido encarnado. Pois é. A cor do seu clube. E nem falamos hoje, eu te levei livre, Sofia. Não falamos na Venezuela. Te levei livre. Olha, tu que é madurista. Tu és madurista? Eu sou pela soberania dos povos, né? Não é possível nós estar reconhecendo um golpe lá na Venezuela, um golpista, né? Não, e o pior é os Estados Unidos, né? Que fez um bloqueio criminoso e agora faz assim, entrega umas ajudas humanitárias em cavalo de Troia. Não, aqueles dois caminhãozinhos do Brasil, duas caminhonetes. Não, e o Brasil, meu Foi pai. muito pobre, né? Não, convenhamos. Mas está indo bem, francamente. Mas vem não vai entrar em guerra na família. Não, o Mourão é espetacular. General Mourão é espetacular. Nota 10 para o general Hamilton Martins Mourão. Parabéns a ele que esteve aqui. Que é isso, né? Vai botar nosso jovem em guerra agora. Não. E vem ela, já disse encarnado, a Vera Armando. Obrigado. Até amanhã.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.